Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Podeis sentar, queridos. Glória a Jesus. Nesse momento eu queria falar um pouco com a igreja, e aqui nós meditarmos nessa palavra, e por base dela entendermos o propósito de Deus nas nossas vidas. E eu quero dizer aos irmãos que a grande dificuldade nossa, na nossa caminhada, na nossa jornada da fé, é entendermos a vontade de Deus. Além de termos essa dificuldade de entendermos, de compreendermos a vontade de Deus, nós temos também, quando a descobrimos, nós temos a dificuldade de obedecê-la, de nos submeter a esta vontade. Porque muitas das vezes, por que não dizer, por maioria das vezes, os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. Não é verdade? Isaías disse isso: olha, os meus pensamentos são diferentes dos de vocês. Eu penso uma coisa, vocês pensam outra, e não mudou. O tempo passou, a igreja continua a mesma, sempre em divergência dos pensamentos de Deus. Mas o que a gente precisa compreender é o seguinte, é que Deus, ele é soberano, e queira ou não queira, ele exerce a primazia sobre a nossa vida, ele exerce a dominância sobre a nossa vida, queira nós ou não. Aleluia, a mão dele está sobre nós, e ele executa a sua vontade nas nossas vidas. E nesse momento, queridos, aqui na vida de Jeremias, Israel vem passando por um momento difícil, né, no que diz respeito à obediência, a submeter-se à vontade, e Deus então pega o profeta, leva o profeta à casa do oleiro, fala com o profeta e diz: olha, vai lá na casa do oleiro, porque lá na casa do oleiro eu vou falar contigo. Eu vou falar contigo. E o profeta vai à casa do oleiro. Ele diz no versículo 3, então eu desci à casa do oleiro. E quando ele chega lá, ele se depara com uma situação. O oleiro, ele estava fazendo uma obra sobre a roda. Aleluia! Louvado seja Deus. O oleiro estava trabalhando, o oleiro não estava parado, as mãos do oleiro estavam sobre o barro, as mãos do oleiro estavam perfilando o barro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí algo aconteceu no meio desta ação do oleiro. Ele vai dizer, como um vaso que ele fazia de barro, ele faz questão de identificar que o vaso que estava sendo feito por aquele oleiro era de barro, aleluia, louvado seja Deus. E aqui eu extraio, querido, uma magnífica lição de Deus, e Deus nos fala, grita por meio da sua palavra, que nós não somos vaso. Eita, todo mundo calou a boca agora. Nós temos um adágio na nossa vida cristã, né, de chamar, o vaso, ele é um vaso de Deus, mas Deus chega aqui e diz, não, o vaso era a obra criada do barro. Você entendeu aqui?
o profeta ele diz assim, como o vaso que ele fazia de barro. O vaso era obra da mão do oleiro no barro. Ei! Deus começa a falar com Jeremias, dizendo, Jeremias, o princípio da compreensão aqui é você entender que a vida de nenhum ser humano tem significado algum se a mão do oleiro não estiver posta sobre ela. Aleluia. Mas por que, Senhor? Porque é barro. E barro é barro, irmão. Quem coleciona barro aqui? Quem tira foto de barro? Ah, eu vou tirar uma selfie com um barro. Olha que barro bonitinho. Nossa, vou levar esse barro para casa. Barro não atrai ninguém, barro não chama atenção, barro é insignificante. Aleluia! Barro, irmão, não tem beleza alguma. Barro só serve para ser pisado. Barro é nojento. Barro é fedorento às vezes, não é isso? Aleluia! Barro suja, mas tem um porém. Quando a mão do oleiro começa a perfilar dentro daquele barro, começa a dar forma, e esse barro torna-se um vaso. Olha para esse seu irmão lindo que está aí do seu lado e diga assim, meu irmão, tu não é vaso, tu é barro. A gente precisa entender isso, que nós não somos vaso. Vaso é a obra proposta do Senhor na nossa vida. Nós somos barro. Porque tem muito crente dentro da igreja achando que é vaso, que é alguma coisa, que pode alguma coisa, mas se a mão do oleiro não estiver sobre você, você não passa de barro. Nós só passamos a ser alguma coisa quando estamos na roda. O barro. E Jeremias presta atenção nos detalhes. E a essência da palavra de Deus, queridos, está nos detalhes. Aleluia, muitas das vezes a gente vem na questão efêmera da palavra, e sendo que nos minúsculos detalhes da palavra ali, daquele versículo, está escondida as maiores revelações de Deus, e Jeremias entende, Jeremias olha e vê o vaso, mas ele compreende que aquele vaso, antes de ser vaso, era um barro. Eu preciso entender isso, que antes de ser usado por Deus, eu sou um barro. E que toda a minha performance é de dependência de Deus. Que se eu sou alguma coisa, eu sou porque Deus é na minha vida, não porque eu sou. Aleluia! E quando nós vamos entendendo isso, nós vamos compreendendo a dominância de Deus sobre as nossas vidas, a vontade de Deus exposta sobre a nossa vida. Nós vamos entendendo, queridos, aleluia, que nós precisamos urgentemente nos disponibilizar a essa boa e agradável vontade de Deus. E que muitas das vezes não conjuga com a nossa, mas é boa e agradável. Mas às vezes para mim você não é ruim, para o momento que nós estamos vivendo, a vontade de Deus não é boa, nem tampouco agradável, é dolorosa, é espinhosa, muitas das vezes precisa ser amassado, muitas das vezes precisa ser, aleluia, triturado, mas é a boa e agradável vontade de Deus. Escute. E ele observa que aquele vaso de barro quebrou-se. Olha outro detalhe aqui interessante, irmão Gilmar. Jeremias vê que o vaso se quebrou, mas se quebrou na mão do oleiro. Olha que coisa, irmão.
Um Deus que domina mesmo que você esteja quebrado. Não importa a situação que você esteja, o domínio é dele. Não importa a situação que você esteja, a mão que está sobre a tua vida é dele. Ele não perdeu o controle. Eu aprendo aqui, Deus está nos dizendo, ainda que a tua vida esteja arrebentada, quebrada, Deus não perdeu o domínio da sua vida. Ainda que pensemos que não há escapatória, que não há mais saída, ainda que olhemos e só haja fundo de poço, a mão que está sobre a nossa vida é a mão do oleiro. Senhor, a minha vida está quebrada, mas está quebrada na mão do oleiro. A minha vida está ruim, mas está ruim na mão do oleiro. A minha vida está difícil, mas está difícil na mão do oleiro. A minha vida parece que não vai, mas está na mão do oleiro. Não esquenta a cabeça, a tua vida está na mão do oleiro. E se está na mão do oleiro, ele está com pleno domínio da tua vida. Que coisa, irmão. Você já prestou atenção? Eu vejo a demonstração do carinho de Deus, ainda que seja uma palavra exortativa, de cunho disciplinar sobre a vida de Israel. Deus demonstra o seu carinho e o seu cuidado. Aleluia! E Jeremias vê isso. O vaso quebrou-se, mas quebrou-se na mão do oleiro. Mas e daí? O que é que aconteceu? Aleluia. Aí ele diz assim: tornou a fazer dele outro vaso. Dele quem? Do vaso que quebrou? Não, do barro. Do barro que estava sendo manipulado pela mão do oleiro. O oleiro começou a fazer, começou a desenhar, mas no trajeto do projeto, o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou, aleluia. Mas a mão estava embaixo para amparar, e daqueles cacos de barro, aleluia, o oleiro olhou e disse: vou fazer outro. Olha o que Deus está falando contigo aqui nessa noite, aleluia. Vou fazer outro, mas vou fazer outro diferente. Olha o detalhe aqui. Eu vou fazer outro conforme parecer bem aos meus olhos. Tu está entendendo o que Deus está falando? Você está entendendo que Deus está te dizendo que até aqui você andou pelos seus pensamentos, mas que de agora em diante o que vai ser exercido, que até aqui foram estabelecidos os teus planos, mas de hoje em diante são os planos de Deus que terão êxito sobre a tua vida. Por isso que você está quebrado. São teus planos, são teus pensamentos. Agora chegou a hora do oleiro colocar em ordem um plano dele. Agora ele vai fazer segundo a vontade dele. Agora ele vai fazer segundo o projeto dele. Aleluia, se prepara aí, crente, que está vindo aí novidade de vida sobre a tua vida. Aleluia, se prepara aí, crente, que está vindo sobre a tua vida, aleluia, planos de Deus. E farei outro, conforme o que perceber bem os meus olhos. Deus está dizendo aqui, a partir de hoje quem vai dominar sou eu. Chega de querer andar segundo o seu propósito. Chega de querer pensar do teu jeito. Chega de querer agir da tua forma. Aleluia, você está dentro de um rol disciplinar, e o disciplinador chama-se Rabi da Galileia, Jesus o Cristo. É Ele que tem a dominância da tua vida.
Paulo entende isso quando ele diz: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo queria dizer: olha, eu não ajo mais conforme os meus conceitos e pensamentos, agora a minha vida é dirigida pela vontade de Cristo. É isso que nós precisamos entender. Que a vontade régia da nossa vida tem que ser a vontade de Deus. E nós temos dificuldade, porque nem sempre, como eu disse aqui, a vontade de Deus vai conjugar com a nossa. Nem sempre a vontade de Deus é que a gente vá, mas é que a gente volte. Nem sempre a vontade de Deus é que a gente pare, mas é que a gente avance. E nós precisamos entender isso. Amém? Agora, como entender isso? De que forma entender isso, pastor? De que forma estar alinhado extremamente com Deus a ponto de entender a sua vontade e vivê-la? E vivê-la. Pedro entende isso de uma forma extraordinária. Jesus no monte dá um discurso daqueles de arrepiar o cabelo, sabe? Daqueles que o crente assembleano gosta e diz assim: olha, hoje o pastor pregou uma feijoada, né? Daqueles de repreender a alma. As pessoas começam a ir embora, dizendo assim: quem vai seguir esse homem? Quem tem condição de obedecer essas palavras? Duras são essas palavras, não dá para seguir esse Cristo. E começam a ir embora. Jesus vê a multidão indo embora. Daqui a pouco ele olha, está os 12 lá, ao redor dele. Ele olha para aqueles discípulos e diz: e vocês não vão embora também não? Pedro entendendo a vontade de Deus. Pedro toma a palavra e diz: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu produz palavras de vida eterna. Ainda que o discurso seja duro, ainda que a palavra seja amarga como fel, mas o seu final é doce, ela produz vida eterna, ela conduz à felicidade, ela nos caminha, nos coloca a caminhar em caminhos seguros. Deixemos a curva cara, deixemos os caminhos escorregadios e começamos a pisar na pisada do Mestre. Mas como entender a vontade de Deus? De que forma? Como eu consigo compreender? A partir do momento que eu começo a me relacionar com Ele. Toda dificuldade nossa está no relacionamento. Nós não conseguimos nos relacionar com Deus da forma de vida. Nós somos crentes superficiais, nadamos pela superfície, andamos pela beirada, temos medo de nos aprofundar pelas cobranças, por algo que sobrevenha maior sobre os nossos ombros. Mas deixa de medo nessa noite, mergulha. Deus chama o profeta e diz assim para o profeta: profeta, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te ensinar como é que se relaciona com Deus. Está vendo aí a água? Mede aí. O profeta, o anjo, vai lá, manda o profeta medir, ele pega o cordão de medir e mede. Aonde é que está a água? Está no tornozelo. Mede mais um pouco. Aonde está? A água está no joelho, mede mais um pouco. Está onde? Está na cintura, está no peito. Aonde é que está? Está no pescoço. E agora? Agora não dá, tem que nadar, agora está aí. É assim a relação com Deus, é quando você não consegue chegar com os pés no fundo, e você tem que nadar e depender extremamente dEle, aleluia. E nessa noite Deus está nos convidando a nos relacionar com Ele, a lançarmos a nossa vida inteiramente à disposição dEle, e vivermos uma vida de conformidade, aleluia, e de relacionamento com Ele. É assim. E como se relacionar? É viver intrinsecamente ligado. Vou falar para você entender.
é viver mergulhado em Deus, é respirar Deus, é sentir Deus a todo tempo. Aleluia! Glória a Jesus! Eu vou contar uma história aqui. Uma vez, 3 jovens queriam entender a questão do batismo com o Espírito Santo. Chegaram para o pastor e falaram assim: pastor, explica para nós o que é ser batizado com o Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Aí o pastor pegou aquele jovem, deu uma peneira a cada um, levou eles a um rio e disse assim: olha, fiquem aí que eu vou resolver algumas coisas. E vocês vão ficar até que eu volte tentando encher essa peneira de água. E aí eu volto e explico como é ser cheio do Espírito Santo. E aí passou-se o dia, enveredou-se a tarde, e 2 daqueles jovens disseram: olha, é impossível encher essa paneira de água. Eu estou indo embora, esse pastor parece que é doido. Não disse nada por nada. E o outro ficou lá. E aí o pastor chegou no final da tarde e disse: cadê os outros? Foram embora. E você, conseguiu encher? Ele falou: não, pastor, eu não consegui encher. Por quê? Porque todas as vezes que eu afundo a peneira, ela enche de água, mas quando eu tiro, ela esvazia. O pastor: pois é, isso é ser cheio do Espírito Santo, é viver continuamente dentro do Espírito, é viver continuamente, aleluia, dentro da água do Espírito. Se envolver, se relacionar com Deus é isso, é você viver intrinsecamente ligado com Ele, dependente ao extremo, a todo momento, a toda hora. Deus tem que estar presente na tua vida, nos teus negócios, aleluia, tem que estar presente no teu casamento, na vida dos teus filhos, na faculdade, aonde você colocar a planta do pé, Deus tem que estar presente. Mas sabe qual é o nosso problema hoje da igreja contemporânea? É um só. A gente só quer que Deus esteja presente naquilo que a gente acha que seja necessário Deus estar presente. Só isso. Enquanto a vontade de Deus corrobora com a sua, Deus está presente. Mas na hora que a vontade de Deus é divergente da sua, aí Deus não precisa estar presente não. Deixa que daqui em diante eu ando só, Jesus. E aí o negócio complica. É por isso que você está quebrando toda hora na roda. É por isso que você não sai, aleluia, do processo do amasso do barro. Porque Deus quer te fazer e vai fazer de você um vaso segundo a vontade de Deus, segundo a vontade dEle. Ele vai te amassar até que você compreenda a plenitude da dominância de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Era isso que Deus queria falar com Israel. Chamou o profeta e disse: agora fala para Israel. Fala para Israel, diz que não adianta. Não adianta, para onde Israel for, a minha mão está sobre ele. O domínio é meu, sou eu que amasso. Ele estabelece os planos se quebram porque é a vontade dele, mas quebra na minha mão, e eu vou amassar e vou fazer segundo o meu projeto. E Deus manda te dizer nessa noite: ei, a partir de hoje se segure, porque Deus vai fazer conforme o projeto dele. Não adianta, é a vontade de Deus, é entendermos isso. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, não é isso? Que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável. Além de ser vivo, tem que ser agradável. Que é o vosso culto racional. Olha só. Paulo está chamando a atenção ali dos romanos para a plenitude da vontade de Deus. É nós compreendermos em todo tempo que a dominância é de Deus sobre as nossas vidas. Que quem impera sobre a nossa vida
é Deus. Que a partir do momento, aleluia, que aceitamos a Cristo como Salvador, a nossa vontade ela foi exclusa. E inicia-se a partir de então, a efetivação da vontade de Deus nas nossas vidas. Você está entendendo o que Deus está falando com você? E aí ele quer explicar. Ele quer dizer a respeito, ele quer falar, aleluia, ali para aqueles irmãos ali de Roma, aleluia, ele quer falar o sentido do culto. O que é o culto? O que é o culto? Ele quer deixar claro para aqueles irmãos que o culto é além do que isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Isso aqui é simplesmente uma mínima partícula do que é o culto. O culto envolve, aleluia, todo o transitar da nossa vida, porque ele diz assim, olha, apresenteis o vosso culto de maneira racional, ou seja, de entendimento, compreendendo o serviço, compreendendo o chamado, entendendo, aleluia, que nós não somos mais autores da nossa própria vida, mas a nossa vida agora, aleluia, está na mão de Deus, e nós somos servos dele, e por ser servo dele, não temos vontade própria. A vontade é de Deus. Aí Paulo diz assim, entenda isso, compreenda isso. Compreenda isso. Porque quando você entender, aleluia, quando você apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, ou seja, você disponibilizar a tua vida plenamente à vontade de Deus, isso é o sacrifício vivo e agradável. O sacrifício vivo e agradável é quando você oferece algo a alguém e o alguém que recebe se agrada. Quem é esse alguém? Deus. Quem é o sacrifício? Somos nós. O que é que está sendo sacrificado? Nossa vida. Nossa vida. E a nossa vida com vida, não é com morte, é com vida, porque o sacrifício tem que ser vivo. Então é o nosso serviço. Nós estamos oferecendo a Deus o nosso serviço em forma de sacrifício. E esse sacrifício, por esse serviço, ser submetido à vontade de Deus é agradável. Deu um nó aí na cabecinha de vocês? Deu não, né? Aleluia. Deu não? Aí ele vai dizer que quando a gente faz isso, quando a gente oferta, e o culto é oferta em todo o tempo, nós estamos ofertando aqui. Quando nós sairmos daqui, nós continuaremos ofertando. Quando nós chegarmos na nossa casa, continuaremos ofertando. Quando nós dormirmos, continuaremos ofertando. Quando acordarmos amanhã, continuaremos ofertando. Quando formos para o nosso trabalho, continuaremos ofertando. Na escola, na faculdade, continuaremos ofertando. E o nosso sacrifício é isso, nosso culto é isso, é intensivo. É 24 horas por dia, não tem trégua, a gente está cultuando a nosso Deus. Porque a gente entende a soberania da vontade. Olha só que coisa. Aí Paulo vai dizer, quando vocês entenderem isso, vocês vão perceber a segunda coisa, o que é? Qual é a boa e agradável vontade de Deus. Você vai entender que a vontade de Deus, por mais dura que seja, é bem melhor do que a sua. Você vai entender como entendeu Davi. Caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens, aleluia. E ele diz isso em júbilos de salmo. Aleluia. Sabe por quê? Porque Davi entendia qual era a boa e agradável vontade de Deus. Aleluia. Davi entendia, aleluia, que ainda que o vaso quebrasse, do barro que aquele vaso fosse feito, o oleiro, aleluia, tinha o poder e a dominância de fazer um vaso mais bonito ainda, segundo a vontade do oleiro. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Jesus. E por isso, meus queridos, que nós vivemos, fomos chamados, fomos estabelecidos, aleluia, por Deus para isso, para cumprirmos
a sua vontade. Não pense vocês que Deus instituiu, estabeleceu a igreja simplesmente por ter uma etnia, para que houvesse uma etnia religiosa, ou um povo diferenciado, um povo mais comportado. Não. Deus, aleluia, Ele estabeleceu a igreja para mostrar para o mundo que tem condição, sim, do homem regenerado em Cristo se submeter plenamente à vontade de um Deus soberano. Aleluia! Porque a dominância é dele. O propósito de Deus é esse. O pecado estragou tudo. O pecado dissipou, faccionou, aleluia, mas por Cristo Jesus, aleluia, Deus está estabelecendo a sua vontade, e por nós, representantes oficiais de Deus aqui na terra, demonstramos a qualquer homem, aleluia, que não tem problema nenhum, aleluia, se submetermos aleluia, à vontade de um Deus soberano. A gente se submete à vontade do prefeito, não é verdade? Olha que coisa. A gente se submete à vontade do patrão. O patrão diz assim: chega às 6 horas e vem trabalhar. Você chega às 6 horas e vai trabalhar. E ai de você que não trabalha. Não é verdade? Você acorda, faz tudo. O pastor fala assim: chega às 6 horas e vem orar. E é uma dificuldade, irmãos. O pastor é o porta-voz de Deus. Quando o pastor abre a boca para falar na igreja, é Deus falando aos nossos corações. Ele é o veículo, aleluia, Ele é o veículo da voz do Senhor para as nossas vidas, temos que obedecer. Nós nos submetemos às condições do homem e somos tão duros para nos submeter às condições de Deus. Mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer a esta igreja que a vontade dele tem que ser soberana nas nossas vidas. Deus tem que exercer a primazia na tua vida. Os pensamentos que tem, aleluia, que permear a tua cabeça são os pensamentos de Deus. Amém, meus queridos? Porque Ele é grande. Porque Ele é poderoso. Não existe um Deus maior do que Ele, nunca houve. Nunca houve. Os homens mais célebres da história, os homens mais religiosos da história passaram. Jesus não continua vivo. E Ele está aqui, aleluia. Ele provou a sua excelência, o seu poder, a sua glória através da morte, quando Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, dando prova disso e prova viva. Ele é Deus. Ele domina. Ele domina. Os discípulos estão em alto mar. O vento começa a gritar, o mar começa a chacoalhar, e Jesus está a dormir na proa do barco. Eles acordam Jesus e dizem: mestre, não se te dá que morramos. Jesus se levanta e diz: ó homens de pequena fé, olha para o vento e diz: cala-te, vento, acalma-te, mar. E atônitos aqueles homens se entreolham e diz: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? É Jesus. Aí os varões chegam aqui e cantam, aleluia, um hino lindo. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre as águas, tu também és rei. Aleluia. Se formos parafrasear esse verso dessa música, os varões queriam dizer assim: olha, Deus domina em todo o tempo, a vontade de Deus é soberana em tudo, e nós só temos que obedecê-la, e que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.